Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Está me ouvindo bem? Todos estão nos ouvindo aí? Maravilha, podemos iniciar o nosso debate? Sim, podemos. Muito bem. A minha primeira palavra aqui é de agradecimento. Eu agradeço muito ao Roberto Angotti por esse generoso convite para participar dessa live pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município, o SEJUR de São Paulo, município de São Paulo. Estou com meu colega aqui, meu grande amigo André Nakamura, procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito Administrativo. Fico muito feliz aí, André, de estar dividindo esse espaço contigo para debatermos o assunto das competências estaduais e municipais em relação à Covid-19. Né? O André formulou algumas questões, aliás, muito bem formulados. Parabenizo aí, André, por esse trabalho para nos guiar no debate. E já dou início ao nosso debate aqui. O André nos propõe duas questões para nós iniciarmos a nossa conversa. Vou ler as suas questões, André. Primeiro, uma pandemia pode facilmente se alastrar no país rapidamente, em razão da existência de meios de transporte que permitam que uma pessoa, em poucas horas, se desloque de um ponto a outro do país. É possível afirmar que a competência para as ações públicas de combate à Covid-19 seria de interesse nacional e, portanto, deveriam ser capitaneadas pela União e não pelos estados e municípios, né? E, nesse sentido, vamos examinar as duas questões de uma vez, porque elas estão muito interligadas. Na DIN 6341, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo governo federal na medida provisória 926 para enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Foi entendido que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Seria correta a decisão, tendo em vista a distribuição de competências previstas na Constituição Federal em matéria de saúde? Posso começar, André? Pode. Bom, logo em fevereiro, né? Logo em fevereiro, a União publicou uma lei federal sobre o Covid, né? Aliás, na época, quando eu li essa lei pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com esta lei, porque achei ela extremamente draconiana, digamos assim. Porém, isso já mostra que o governo, pelo menos o governo federal, é a Lei Federal 13.979, né, de 6 de fevereiro de 2020, o governo federal ele já estava, digamos assim, sabendo o que viria pela frente, tanto que foi produzida, foi editada essa Lei 13.979, né? Desculpem. Ele já sabia o que viria. Na época, eu confesso que eu não sabia a proporção que a pandemia iria gerar. Tanto que eu me lembro que eu me reuni na PUC de São Paulo, o meu grupo de pesquisa, depois dessa lei ter sido editada, a gente estava extremamente tranquilo lá, sem nenhuma grande preocupação. Muito bem, a lei 13.979, ela, de uma certa forma, ela é bastante incisiva. Ela autoriza, por exemplo, né, a realização de isolamento, de quarentena, de determinação de exames compulsórios, né, coleta de amostras compulsoriamente, vacinação compulsória. Então, imagine o Estado ingressando à força na sua casa e te pegando à força e enfiando uma vacina no seu braço, porque a lei autoriza a vacinação compulsória, né? Estudos de investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáveres. Quer dizer, a lei ela é bem draconiana, mas ela não adotou as medidas. Ela autorizou que a autoridade as adotasse. E aí a grande controvérsia, que me parece que é o tema dessas questões aqui, é que autoridade é essa? Né? A autoridade governo federal, a autoridade governo estadual, a autoridade governo municipal, quem é, afinal de contas, esta autoridade, a autoridade prevista na lei federal 13.979, né, de 2020.
Bom, de uma certa forma, né, essa questão é muito importante porque há uma divergência entre as autoridades. Isso ficou claro no Brasil, né? Sim. Algumas autoridades a autoridade federal, por exemplo, considera que não é o caso de se adotar um isolamento, de medidas mais brandas. Algumas autoridades estaduais e municipais divergem radicalmente dessa postura. Então, a questão se apresenta, né? A questão foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, como indica aqui, a ADIM 6341, e o Supremo, aliás, foi uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, considerou, primeiro uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, depois em plenário ratificada de forma unânime pelo Supremo, entendeu que aí haveria uma competência concorrente. Eu lamento a palavra utilizada pelo Marco Aurélio, porque para mim ele usou mal a palavra, com todo respeito a ele. Não se trata propriamente de uma competência concorrente, mas de uma competência comum. Há uma diferença técnica entre os dois, né? A competência concorrente é aquela em que a União tem competência para editar normas gerais e Estados e Distrito Federal normas específicas no seu âmbito territorial. Enquanto a União não edita normas gerais, Estados e Distrito Federal têm competência para editar normas gerais no seu âmbito territorial até que as da União sejam editadas. Uma vez editadas as normas gerais da União, as do Estado ficam suspensas, têm a sua eficácia suspensa, não são revogadas. Essa é a competência concorrente, discriminada no artigo 24 da Constituição. E veja, o município não tem competência concorrente, ele tem competência suplementar, para suplementar a legislação estadual e federal. É diferente a competência concorrente da competência comum, que é aquela em que todas as entidades federativas têm a mesma igual competência, né? Elas dividem aí, elas têm igual competência. A competência comum não está no artigo 24, ela está no artigo 23. Aí é outra coisa, é competência comum. Veja, e a competência comum no Brasil não é uma competência para legislar. Até existe competência comum em relação, por exemplo, ao direito administrativo, mas é uma competência comum muito específica, né? Porque é uma legislação para o seu âmbito territorial, Estados, Distrito Federal, municípios e União têm competência, por exemplo, para editar o seu Estatuto de Servidores, mas o que está determinado no artigo 23 é uma competência administrativa. A partir da legislação federal, da legislação estadual, exercer uma competência administrativa para, por exemplo, proteger a saúde, proteger o meio ambiente, a assistência pública. Então, são competências comuns. E aqui, apesar da palavra usada pelo Supremo, me parece que o Supremo acertou, ele errou no uso do rótulo, né? União, Estados e municípios têm competência comum para defesa da saúde. Então, quem que é a autoridade prevista nesta lei? Me parece claro, aqui aí eu quero ouvir o André sobre isso, mas me parece claro que a autoridade aí é tanto a União, quanto os estados, quanto o município, numa competência comum. E aí, essas entidades, de uma certa forma, elas têm a mesma competência, elas se organizaram administrativamente no exercício das atividades de saúde, né? A União acaba destinando recursos, acaba tendo uma competência mais de planejamento, os estados acabam adquirindo remédios de maior custo, e a atividade de tratamento, a atividade de uma saúde básica da população ficou para os municípios. Então, em última análise, a competência aí desta autoridade para adotar as medidas concretas de enfrentamento dessa pandemia, em grande medida, é dos municípios, né? Propriamente tendo em vista a própria organização. Mas, tecnicamente, não há que negar, né? A competência é comum, União e Estados têm. O que você acha aí, André? Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com o professor Ricardo, a quem eu conheço de longa data lá da PUC. Obrigado ao Centro Jurídico da Procuradoria do Município pela oportunidade. Bom, essa questão, eu entendo que o Supremo também acertou. Acho que acertou de uma forma talvez equivocada e talvez pelos motivos errados, mas acertou. Por quê? A saúde, ela sim, um assunto de competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, não há dúvida disso, isso a letra da lei é clara. Tá?
Apesar de nós vivermos num federalismo assimétrico, porque com nossa Constituição ela concentrou muitas atribuições à União e deixou poucas aos municípios e aos estados, deve sim haver uma exegese descentralizadora, em razão até do nosso próprio princípio federativo. Acho que a federação ela leva a uma descentralização, por mais assimétrica que seja a nossa federação. E quem vai sentir os efeitos de uma pandemia, na verdade, é o município, primeiramente. Primeiramente é o município que vai ter os seus postos de saúde sobrecarregados, vai ter o seu sistema de saúde sobrecarregado, os estados também terão. Ou seja, a União, nessa matéria, ela deveria exercer apenas uma coordenação, uma orientação geral, mas não vinculante, porque nós temos um território continental, realidades diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos cidades com uma pandemia em altíssimo grau, como São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, que elas precisam sim ter medidas mais restritivas, mais intensas, seja visando salvar vidas, seja visando poupar o sistema público de saúde. E temos também cidades que temos 0 casos ou poucos e que tem um sistema de saúde que se adapta à questão. Assim, em razão assim, dessa realidade diversa do país, da extensão territorial e da própria disciplina constitucional das competências dos entes federados, sim, deve haver uma exegese no sentido da descentralização. Ou seja, eu, pessoalmente, como estudioso do direito, eu entendo que numa federação nós temos sempre que visar o princípio da liberdade dos entes federativos e da autonomia. Ou seja, tudo que for possível o ente de menor extensão realizar, deve ser por esse realizado, porque ele está mais próximo da população, ele está mais atento aos anseios populares, ele está sentindo mais intensamente a pressão do seu sistema público de saúde, da sua infraestrutura em relação ao problema da pandemia. Então, sim, deve sim haver uma descentralização. E a partir disso, nós temos que partir do seguinte: em regra, o município ele é o principal interessado, sim, e deve ser o principal ator, o principal gestor e formulador da política pública de combate à pandemia. Mas sem esquecermos também que a pandemia ela se alastra de uma forma muito grande, e isso pode sim levar à necessidade de atuação do Estado, em razão do interesse regional que pode surgir de uma pandemia. Então, assim, a princípio, o que deve ser? O Supremo acertou. O Supremo acertou. Eu falei lá no início que o Supremo talvez tenha decidido pelos motivos errados, e talvez a questão seja a seguinte: infelizmente, nós temos um governo federal negacionista, ele nega a existência da pandemia ou tenta minimizar a sua gravidade, e isso pode gerar, sim, problemas graves em toda a política pública de combate à pandemia. Talvez o Supremo tenha feito essa ponderação prática e não jurídica ao decidir isso, o que assim, não é o motivo certo, mas acabou sendo uma medida adequada, porque até no julgamento desse processo, como em outros, vimos até ministros falando que o Supremo não pode se coadunar com políticas genocidas na área de saúde. Enfim, tivemos até essa frase expressa do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, por isso acho que se decidiu o quê? Descentralizar ao máximo, colocar para o município, para o Estado, tentar, em razão da sua própria realidade, resolver sim o problema da pandemia. Isso sim está de acordo com o próprio ordenamento jurídico constitucional na questão da atribuição da competência material comum no artigo 23(2) da Constituição para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu acho que sim, o Supremo acertou. Mas também haverá casos em que será sim necessária talvez uma ordenação vinda da União.
aí desconsiderando o nosso atual governo, sua eventual capacidade ou incapacidade, porque tal como hoje nós temos um governo negacionista na União, poderíamos ter no município, poderíamos ter no Estado, e deveria sim haver uma direção única no sentido do combate à pandemia, uma direção única pautada por critérios técnicos, por critérios científicos, que pudesse sim levar a uma forma eficiente de combate à pandemia. Enfim. A questão é bem complexa, né? Ela é extremamente complexa, porque o direito é complexo, né? Eu sempre enfatizando isso, que o direito parece fácil para os aplicadores do direito, mas na teoria ele não é nada fácil, ele é bem difícil. E aí, se me permite aqui provocar também um pouquinho, vamos lá, eu gosto muito de provocar reflexão e de uma forma crítica, eu costumo dizer que a Federação Brasileira ela é muito estranha, né? A gente veio de um Estado unitário em que o Rui Barbosa, na minha visão, uma visão totalmente subjetiva, com uma pré-compreensão indiscutível, né? A gente veio de um Estado unitário em que o Rui Barbosa, que era talvez um dos maiores juristas, um dos mais influentes da República, tinha uma adoração, na minha visão, pelos norte-americanos, e resolveu copiar o direito norte-americano. Tanto ele copiou que a gente chamou Estados Unidos do Brasil até a Constituição de 67, quando passamos a chamar Brasil, e depois, em 88, República Federativa do Brasil. Então, foi uma cópia descarada. De um Estado unitário, passamos a ser um Estado federal. Os juristas, eles mudam a realidade no mundo jurídico, eles têm este poder, né? Mas nem sempre a mudança da realidade é acompanhada por uma mudança real, né? da realidade concreta. Então, a federação que se criou juridicamente, ela não foi acompanhada. É fácil falar em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, Procurador do Estado, Procurador do Município de São Paulo. O município de São Paulo, um município grande, desenvolvido, mas nós temos no Brasil, segundo o IBGE, 5.700, se eu não me engano, municípios. São muitos municípios. Então, nem todos têm a mesma estrutura que São Paulo. E aí o que acontece? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Porque eu costumo dizer que é bem possível uma pessoa se formar em direito sem ter estudado muitas leis estaduais e municipais. Eu até acho bem possível que ela passe 5 anos na faculdade de Direito e não leia nenhuma lei municipal, ou se leia uma, 2 leis estaduais. Quer dizer, o nosso federalismo, no mundo sociológico, ele é um socialismo meio que de fachada, porque você faz uma faculdade de Direito e não estuda leis estaduais e municipais. Né? É um socialismo muito complicado esse. Ele existe juridicamente, mas ele não existe densamente na realidade. Isso é uma verdade. Mas aí o que acontece, né? O que acontece é que, regra geral, a gente acaba precisando muito da União. É um centralismo centralizado. Então, assim, a União acaba ali ditando as normas, acaba ditando as políticas públicas e os municípios. Os estados, regra geral, seguem aquilo. O grande problema deste momento é que no nosso governo federal, ele é um pouquinho... Eu não estou aqui para falar de política, nem vou fazer isso, mas ele é um pouquinho desorganizado. Ele não é um governo federal que consegue, com brilhantismo, digamos assim, exercer uma certa autoridade nacional, né, planejando um combate a uma pandemia e fazendo com que todos o sigam, estabelecendo as rédeas da situação. Como o André falou, ele adotou uma posição negacionista e bola para frente. E aí, diante de uma negação, ver gente morrendo, 20 mil mortes, é complicado simplesmente cruzar os braços, né? E aí não teve aquela organização nacional. Agora, se por um lado há esse problema sociológico, por outro, há um outro problema. Eu me lembro que a Maria João Estorninho, professora de Portugal, veio ao Brasil dar uma palestra e um colega meu deu uma carona a ela ao aeroporto e ela fez um comentário que nos sensibilizou muito. Ela falou: a população inteira de Portugal, é menor do que a população do município de São Paulo.
Então, assim, quando você olha para essa realidade, né, veja como o Brasil é um país complexo, como ele é um país difícil. Não dá para equiparar com Portugal. Se a população inteira de Portugal cabe no município, e nós temos 5.700 municípios, né, nós temos um país que não dá para comparar com aqueles. Né? É um país que tem grandes particularidades. E aí, esse federalismo que ficou tanto quanto desprezado durante anos e anos, ele, numa pandemia dessa, ele tem que ser retomado, né? Por quê? Sim. Porque dá para você enfrentar essa pandemia num país com essa dimensão continental, com essa população, né? Com todas essas diferenças, de uma forma federalizada. Num local que tem muito mais leito do que o outro, eu não tenho como ter a mesma política pública nesse local do que no outro. Então, nesse momento da pandemia, né, o federalismo jurídico, formal, abstrato, ele tem que se tornar concreto. Né? Esse é o ponto, senão não funciona. Né? Se eu tiver um local com 1.000 leitos, um outro local com 10 leitos, se eu tiver uma política pública igual para os dois locais, as coisas não vão funcionar. Então, neste ponto, né, a descentralização, que é feita administrativamente, ok, mas a competência é comum, né, ninguém pode negar isso, mas que é feita, ela se impõe aqui. Ela se impõe aqui. Então, o que você pensa sobre isso, André? Te passo a palavra novamente. Sim. Eu acho assim, acho que a escolha do federalismo, em razão da dimensão do território brasileiro, ela foi uma boa escolha. Uma escolha abstratamente imaginária, vai. Tipo, ela foi uma boa escolha. Acho que, sim, um país com as dimensões como o nosso não tem como ter um governo centralizado adotando todas as decisões. Por exemplo, se pegarmos esse contexto hoje da pandemia, uma decisão única para todo o território nacional seria extremamente maléfica. Por quê? A epidemia, sabemos, ela causa também problemas econômicos. A gente não poderia, por exemplo, adotar um critério restritivo que se adota em São Paulo ou em Manaus, em razão da gravidade da epidemia, por exemplo, no Tocantins, que está com números menores, ou Minas Gerais. Por quê? Isso causa um efeito econômico, causa queda de arrecadação, queda de emprego, enfim, queda de renda. Nós temos uma população já socialmente fragilizada e sem qualquer tipo de assistência social bem estruturada. Isso é até uma das dificuldades que estamos tendo no momento, porque o governo prefere negar a epidemia para não ter que assumir a responsabilidade de dar uma assistência social digna para quem precisa se proteger da epidemia num sistema de quarentena. Talvez isso seja até um dos motivos pelos quais tanto se nega isso. Enfim, mas a questão da federação, ela é boa para o Brasil. O Brasil precisava, sim, ter um modelo federativo. Aqui, na prática, o Constituinte de 88, ele conseguiu ser mais centralizador do que o Constituinte de 69, de 67, com a emenda 69, ou até o de 67. A Constituição de 67, ela dava mais autonomia aos estados do que dá a Constituição de 88. Nós conseguimos centralizar ainda mais. Por exemplo, um exemplo de como o Constituinte foi centralizador. Até no caso do artigo 23 da competência comum administrativa, o Constituinte previu a possibilidade de uma lei complementar federal disciplinar essa cooperação. Que cooperação é essa que a lei de um dos entes vai disciplinar a cooperação? Isso não é cooperação, isso é subordinação, ou seja, o Constituinte ele acabou dando um poder extremamente grande para a União. Essa pandemia nos mostra como é ruim isso. Nós precisávamos ter uma federação mais verdadeira, com mais autonomia dos entes públicos, não uma autonomia no papel, porque, tal como o Ricardo falou, a nossa federação, ela é de fato frágil. Os estados não legislam sobre questões importantes, os estados acabam tendo uma competência para editar normas específicas, no caso da competência concorrente, que é extremamente frágil, porque basta a União editar uma norma diferente, a legislação do Estado cai. A competência privativa do Estado, o Estado ente federativo, então, ela é mínima, ela chega a ser menor do que a do município. O município ainda tem a grande questão do interesse local,
tem competências expressas. O Estado não, foi uma competência residual que restou pouca coisa. E isso, sim, realmente nós precisávamos, sim, rever nosso modelo federativo de forma a dar autonomia real aos entes federativos, que comprovam que, às vezes, um problema nacional, que, como a pandemia, ela precisa de soluções regionalizadas e diferentes e sem a possibilidade de interferência de um governo federal, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. As políticas públicas estaduais acabam não tendo a efetividade que deveriam ter, porque vêm ordens contraditórias do governo federal, que acabam desincentivando a adoção das medidas, gera revolta, gera questionamentos. Por quê? A gente tem um prefeito falando uma coisa, um governador falando quase a mesma coisa, e tem um presidente falando algo totalmente diferente. Isso, na cabeça do povo, uma federação já é uma situação juridicamente diferente. Nós temos 3 ordenamentos jurídicos sobre nossas cabeças, o federal, o estadual e o municipal. Agora, na cabeça do povo, nós temos o quê? 3 governantes falando, às vezes, coisas diversas, o que é muito difícil para a população entender e se adequar a uma política pública destinada ao combate da epidemia de uma forma eficiente. A Ana Soraya Nascimento, que está nos assistindo, André, ela lembra um argumento interessante, né? Ela lembra que o SUS, um dos princípios do Sistema Único de Saúde, é a descentralização. Aliás, é verdade, artigo 198 da Constituição, inciso 1. Né? As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. De fato, a Constituição, por um lado, determinou que esse sistema seja descentralizado, mas, por outro, atribuiu competência comum às entidades federativas. Eu me lembro de várias vezes no judiciário debater com magistrados, e eles falam, amigo, a competência é comum. Então, a mesma competência que o município tem, o Estado tem, a União tem, e geralmente até condenam as entidades federativas de forma solidária a resolver os problemas. Este ponto aparece aí, apesar da descentralização. Mas que a descentralização existe, é inegável, está expresso no artigo 98, inciso 1. Mas você vê que a própria Constituição ela é contraditória. Ela fala em descentralização, mas ao mesmo tempo ela fala em hierarquização. Ou seja, não bate. Tal como a nossa Constituição ela tentou ser ao mesmo tempo liberal e socialista, ou seja, ela colocou livre iniciativa, valor social do trabalho, que às vezes coisas que não se combinam. Aqui é um excelente exemplo no artigo 98. Ela fala em regionalização, hierarquização e descentralização. Não batem as 3 expressões, realmente uma colcha de retalhos do Centrão, né? É isso que a gente tem. Sim, é uma colcha de retalhos. A Constituição tentou agradar todos os viés ideológicos da Constituinte de 88 e acabou não adotando nenhum posicionamento explícito do que ela quer. Ou seja, isso acaba gerando o quê? Muda o governante, muda a orientação política e ideológica, muda tudo. E isso é ruim, isso traz uma insegurança jurídica grande, porque os Estados Unidos eles têm uma Constituição com uma orientação ideológica, econômica muito bem definida. Nós não temos. A gente fala em livre iniciativa, fala em valorização do trabalho, essa norma do SUS fala em hierarquização e descentralização, ou seja, ela fala coisas contraditórias. Enfim, e vai caber a quem? Vai caber ao STF acabar definindo aonde chegará essa descentralização e essa hierarquização, enfim. O caro Fábio Santana, André, já está nos provocando para a nossa próxima questão. Aliás, já estava aqui no nosso roteiro, uma questão extremamente complexa. Você já tinha antecipado isso, André. Vamos enfrentar aqui. Região metropolitana. Vamos colocar aqui nessa nossa discussão. Bom, medidas de distanciamento social, como em quarentena, em municípios integrantes de uma região metropolitana, como São Paulo, podem ser decretadas individualmente por municípios ou será necessária a atuação do governo estadual? Você nos pergunta, André, o Fábio nos provoca para falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Vou ver se eu consigo rapidamente explorar esse assunto, dar o posicionamento para te passar a palavra. Vamos ver se eu consigo.
Quando eu penso em região metropolitana, eu sempre penso de um tema em que a questão da região metropolitana foi muito sensível. Então, eu sempre parto dele para explorar outros. Qual é o tema? Saneamento básico. Saneamento básico é um ótimo tema para explorar a questão da região metropolitana. Por quê? Porque, segundo o entendimento que se consagrou no Brasil, aliás, é um entendimento óbvio, na minha opinião, né, a quem interessa mais saneamento básico? A quem está na localidade. Então, ele é um típico interesse, é um serviço de interesse local. E a quem compete prestar os serviços de interesse local? Aos municípios. Artigo 30, inciso 5. Muito bem, então a competência para a prestação do serviço de saneamento básico seria dos municípios. Agora, há um problema prático, né? O problema prático é que é um serviço muito caro, geralmente. Esgotamento sanitário. Por isso que quase 50% dos domicílios no Brasil até hoje não tem esgotamento sanitário, segundo o IBGE. É muito caro prestar. Quem conseguiria prestar isso num primeiro momento? Os municípios maiores. Os municípios maiores que conseguiriam prestar. E aonde estão geralmente os municípios maiores? Estão na região metropolitana. Então, aí, porque antes da Constituição de 88, o serviço de saneamento era prestado até por um fomento, por uma diretriz da União, por companhias estaduais. Em todas as entidades federativas foi criada uma companhia estadual. Em São Paulo nós temos a Sabesp. E aí ela prestava essas companhias estaduais e continuou prestando quase sempre sem uma formalização jurídica. Prestava. Você vai falar assim, mas que estranho, professor, que estranho. Não é tão estranho assim, né? Serviço de transporte coletivo de passageiros é serviço municipal, mas o Estado de São Paulo sempre prestou metrô aqui entre nós e nunca foi questionado. Ele presta, né? Ele presta serviço de transporte coletivo de passageiros, né? Metrô, né? Provocando aqui o André, que é meu colega da Universidade. Bom, mas o que aconteceu? Eu me lembro do governo lá atrás, governo Marta Suplicy, governo do PT, né? E no governo estadual estava a PSDB. Só estou mencionando as siglas porque eram partidos diferentes, né? Partidos com ideologia diferentes. Porque precisa ter uma certa diferença de partidos para a questão aparecer. Porque se for o mesmo partido, geralmente eles entram num acordo. É normal. Não é um problema, aqui não é político. Ou, por exemplo, é político, mas não de uma sigla específica. Quando a Marta assumiu o governo aqui em São Paulo, e o governo estadual era de outro partido, ela resolveu pôr a mão nessa ferida e falou, vamos prestar o serviço de saneamento básico pelo município. Temos condições? Temos condições. Editou uma lei municipal. Esta lei foi impugnada no Tribunal de Justiça por uma ADIM do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo afirmou, não, mas aí é uma região metropolitana. Então, qual foi a tese? Se é uma região metropolitana, os serviços que seriam municipais, se transformam em serviços estaduais, como se fosse um passe de mágica. Criei a região metropolitana, o serviço se torna estadual. Bom, o Tribunal de Justiça considerou essa tese correta na época. Ele julgou procedente a ADIM do Estado de São Paulo e considerou que se criou uma região metropolitana, o serviço se torna como um passe de mágica estadual. O que fez o município na época? Interpôs um recurso extraordinário, que é o que cabe no caso. Agora, o interessante, a vida é complexa, né? Porque depois a Marta não foi reeleita, foi eleito o Serra, na época, não sei se vocês recordam, quem está nos ouvindo, o Serra era do PSDB, ele abandonou o governo da prefeitura, e aí assumiu o vice dele, o Kassab, ele foi eleito governador, e aí ficou o vice na prefeitura e ele lá, o vice dele, né, e ele no governo. Claro que o vice não se indispôs com ele, é até natural, né? Então o Kassab revogou a lei da Marta, editou uma outra lei, passando a outorga para a Sabesp, e a questão se resolveu no plano político, perdeu o objeto do nosso recurso extraordinário. Aqui em São Paulo a questão está aí resolvida até hoje, porque depois os outros partidos não impugnaram, não mudaram essa proposta, mas em outros locais isso foi parar no Supremo, por exemplo, em Salvador, lá na Bahia. E o que o Supremo disse? O Supremo disse num acórdão extremamente difícil, cada ministro quis exercer o seu ego e proferir um voto longo, difícil de você encontrar uma coerência naquilo. O que o Supremo disse? O Supremo disse, um esforço exegético de tirar uma coerência do posicionamento dele, né? O Supremo disse que na região metropolitana não é verdade que o serviço se torne estadual. Não é verdade. O serviço continua municipal. Porém, os municípios não poderiam prestá-los livremente, não. Eles teriam que se inserir num consórcio, digamos assim,
compulsoriamente, né, fazer um consórcio compulsório em que participaria desse consórcio cada integrante da região metropolitana e o Estado. E o serviço deveria ser prestado numa gestão consorcial compulsória. Esse foi o posicionamento que eu extraio do Supremo. Aqui, numa leitura, como eu disse, é muito complicado, porque não há um posicionamento claro e coerente. Cada ministro deu o seu voto, mas eu acho que mais ou menos é isso que eles quiseram dizer lá no conjunto. Muito bem. Será mesmo que na região metropolitana os serviços que deveriam ser prestados pelo município se tornam serviços que devem ser prestados num consórcio compulsório? Esse é o ponto, né? Primeiro, eu não concordo que com um passe de mágica basta criar a região metropolitana e os serviços se tornam estaduais. Essa tese, para mim, é esdrúxula. Não é isso que estabelece o artigo 25, não é isso. Então, me parece claramente contrário ao que estabelece o artigo 25. Ele dá competência ao Estado para criar a região metropolitana, mas não transformar os serviços que são municipais em estaduais. Agora, também estabelecer que, nesse caso, cabe um consorciamento compulsório também é muito complicado, né? Eu me parece que o Supremo adora fazer isso, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, quando ele fala que tem que ser é municipal, mas é consórcio compulsório, né, ele acabou deixando na mão da Sabesp, porque é difícil fazer um consórcio compulsório e tirar na mão dela. Então, ele acabou deixando na mão da Sabesp. Ele te deu com uma mão e tirou com a outra. Na minha opinião aqui, André, mas estou te provocando, porque a questão é difícil, enfim, provoca mesmo, é assim. Na minha opinião, o consorciamento compulsório viola a autonomia federativa. Então, ok, cabe numa região metropolitana o Estado estabelecer diretrizes, né, em prol dos interesses metropolitanos. E cada entidade federativa ali, cada município que integra deve se submeter à legislação estadual referente aos interesses regionais, aos interesses metropolitanos, no caso. Isso é competência do Estado, estabelecer as diretrizes sobre a região metropolitana. Mas a prestação da atividade em si continua sendo, essa é a minha opinião, do município. Então, aqui a mesma coisa. Caberia, aliás, como cabe até, claro, né, cabe ao Estado mesmo fora de uma região metropolitana, mas numa região metropolitana pode ser que haja particularidades pelo transporte intermunicipal, por exemplo, né? Então caberá ao Estado estabelecer diretrizes para aquela região, mas ele compulsoriamente submeter ali uma prestação individualizada para aqueles municípios, violando a autonomia federativa deles, descabe. Mas, enfim, tentei rapidamente enfrentar a questão e me posicionar, mas eu te passo a palavra aí. Região metropolitana, como é que fica? Estado ou é município? Ou é os dois em consórcio? O que você acha, André? Bom, essa questão da região metropolitana, ela surgiu até por uma declaração do atual prefeito, o Bruno Covas, que falou que ele não poderia decretar um lockdown, porque a cidade de São Paulo estaria dentro de uma região metropolitana e isso seria de competência do Estado. Isso foi até uma declaração do próprio prefeito. Assim, a questão da região metropolitana, ela existe apenas para que possa haver uma organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Ou seja, de interesse que ultrapasse o âmbito de um município e atinja os outros municípios. Ou seja, assim, até é bom para definir, que a gente tem bastante estudante aqui nos assistindo. O que seria a região metropolitana? Seria aquela situação em que existe um município mãe em que se agrupam outros municípios em torno dele. E existe aquela contiguidade territorial. Eu dou aqui 3 exemplos de região metropolitana aqui. A da Grande São Paulo, que foi criada pela Lei Complementar 1139 de 2011, a de Campinas, que foi criada pela Lei Complementar 870 de 2000, e da Baixada Santista, pela Lei Complementar 815 de 96. Ou seja, vejam, a gente tem 3 regiões importantíssimas do Estado e que abrangem boa parte do território do Estado de São Paulo, que são regiões metropolitanas criadas por lei. Aqui mais uma crítica que eu faço ao Constituinte originário. O Constituinte permitiu que se criassem regiões metropolitanas sem qualquer anuência do município. O Estado vai lá, unilateralmente, edita uma lei complementar
e cria a região metropolitana, e está criada. Tá? Ou seja, e a região metropolitana ela vai ser necessária apenas para os interesses comuns dos entes que a compõem. Isso, de fato, não transforma todo o serviço público de competência do município em competência do Estado. Isso não, porque haverá serviços de competência do município que não são de interesse dos demais municípios que compõem a região metropolitana. Mas haverá casos que serão. Ou seja, vamos pegar a questão da epidemia. Vamos lá, vamos pegar uma região metropolitana como a Grande São Paulo. A Grande São Paulo, é muito comum as pessoas que trabalham na cidade de São Paulo morarem em Osasco, em Santo André, em Guarulhos, ou seja, existe sim uma interdependência entre as cidades. Por quê? Se São Paulo decretar a abertura de todo o comércio, as pessoas que vão vir aqui trabalhar virão de onde? Virão de Osasco, virão de Guarulhos, ou seja, nem todo mundo que trabalha na cidade de São Paulo mora na cidade de São Paulo. Então, a epidemia, o Covid-19, ela pode ser um assunto de interesse da região metropolitana? Com certeza. Mas eu acho que isso não exclui a competência do município de determinar as medidas que ele entenda necessárias em razão da sua realidade. Ou seja, vamos pegar São Paulo. A gente tem uma situação epidemiológica muito mais grave do que Santa Isabel, que está lá na Grande São Paulo. Ou seja, a gente precisa colocar uma medida única em Santa Isabel, tal como se coloca em São Paulo. A gente precisa fechar todas as lojas de Santa Isabel, como se fechou em Guarulhos ou na cidade de São Paulo? Não. Acho que a existência da região metropolitana não tiraria a autonomia de cada município de decidir individualmente, de acordo com a sua realidade, a melhor política pública para conter o Covid. Mas há sim situações que mereceriam uma disciplina estadual, porque elas têm uma íntima inter-relação. Ou seja, imagine o seguinte, se todo mundo, se chegar a um consenso que na cidade de São Paulo tem que ter um lockdown. Essa é só uma hipótese, tá, gente? Eu não estou sabendo de nada. Enfim, imagina se decrete o lockdown na cidade de São Paulo. Se não se decretar o lockdown nas cidades próximas que estão com a mesma situação epidemiológica, talvez isso não surta um efeito esperado. Talvez a existência da região metropolitana ela gere a necessidade de uma política conjunta, porque se não houver uma atuação conjunta, pode não haver uma política eficaz. Mas, repito, eu entendo que o município não perde sua competência de gerir a sua política pública destinada a combater a Covid-19. Mas existirão hipóteses em que a melhor decisão tenha que ser estadual e não municipal, em razão da interferência de resultados de um município no outro. Aqui nós temos uma opinião absolutamente concordante. Não tem nenhuma ressalva à sua resposta, concordo plenamente contigo. Quer dizer, quando o prefeito afirma que se trata de uma região metropolitana e ele não poderia decretar lockdown, eu leio isso no seguinte sentido: talvez não seja tão eficaz, talvez não seja conveniente política e sociologicamente, ou até para questões de efetividade decretar. Agora, a questão que nós estamos discutindo aqui é outra. Se juridicamente ele não pode, simplesmente porque se trata de uma região metropolitana. É uma questão pertinente, porque há posicionamentos jurídicos contrários, dizendo, bom, nesse caso cabe ao Estado. Ou outros dizem, não, neste caso cabe a um consórcio compulsoriamente estabelecido, conforme o debate que se travou em relação ao saneamento básico, que eu dei aqui como exemplo. Então, aí que está, o André e eu, pelo que eu entendi, nós consideramos que se não é assim, não. A autonomia municipal continua numa região metropolitana e haveria juridicamente, sim, uma prerrogativa para cada entidade federativa deliberar como vai enfrentar a epidemia, tendo em vista as suas particularidades, mesmo na região metropolitana. Porém, como se trata de uma região metropolitana, pode ser que essa decisão individual não seja a melhor escolha, não seja a escolha mais conveniente, porque isso pode não gerar tantos frutos como geraria uma decisão concertada, uma decisão conversada com as demais entidades.
Bom, mas você já na sua resposta, André, já caminhou para a nossa quarta questão aqui. Aliás, uma das questões talvez mais problemáticas, né? Enfim, de tantas, né? É a compatibilidade desse lockdown, né, com o direito de locomoção. E aí, é possível isso? E você disse, depende, ele só pode ser decretado pelo Estado ou pode ser decretado pelos municípios também? Depende de uma decretação prévia de um Estado de sítio? Você faz várias questões aqui. Pode ser decretado por ato administrativo ou depende de lei, né? Bom, já me perguntaram algumas vezes se eu considero que o lockdown é válido ou inválido, né? Me fizeram essa pergunta como se fosse fácil responder essas questões ou como se houvesse respostas. Eu acho que na minha leitura, as pessoas elas clamam por respostas fáceis, né? Elas clamam, é uma necessidade humana. Então eu quero uma resposta sim ou não. É proibido ou é permitido? Né? E nem sempre a minha resposta é frustrante, é bem frustrante, eu sei disso, mas é a posição que me parece correta. No direito não é assim. Quer dizer, nem sempre se dá para dizer, como nesse caso, que é válida ou é inválida a medida do lockdown. Vai depender de uma série de circunstâncias concretas. Então, na minha opinião, e aí é um tema que muito me instiga, eu tenho até um grupo de pesquisa sobre isso, quer dizer, é uma ponderação de várias circunstâncias que vão indicar se cabe o afastamento, a restrição ao direito de locomoção ou não. Né? Se eu tiver uma situação de grave pandemia, né, instaurada com pouquíssimos leitos hospitalares ou a capacidade hospitalar totalmente lotada e o único jeito de salvar vidas e mais vidas, um número significativo de vidas, é proibindo que as pessoas saiam de casa, talvez num cenário catastrófico, né, seja o caso de proibir que as pessoas saiam de casa. Mas aí eu pergunto a jurídica, né? Quem que vai proibir? Né? O presidente da República, o governador ou o prefeito? Esse é o ponto, né? Porque, em relação à saúde, a competência é comum. Então, se diante daquela situação, eu não tenho leitos, naquela situação, eu não tenho como atender as pessoas, naquela situação, eu como chefe do executivo estou vendo as pessoas morrerem, e os outros chefes do executivo não fazem nada, me parece que cabe sim ao chefe do executivo tomar as suas providências. Teoria dos poderes implícitos. Se ele tem competência para prestar o serviço de saúde, ele tem que ter os meios para tanto. Então, não me parece totalmente descabido que num cenário catastrófico, né, e eu estou usando a palavra de propósito aqui, num cenário catastrófico, um chefe do executivo municipal decrete um lockdown de forma válida. Agora, eu sempre tenho desconfiança com medidas muito radicais em relação aos direitos fundamentais. O Estado brasileiro é um Estado culturalmente autoritário, autoritarismo faz parte da nossa cultura e o Estado tem muita pendor por medidas autoritárias e assim, isso eu tenho muito medo disso. Toda restrição ao direito fundamental deve ser muito bem fundamentada, né? Esse é o ponto. Quer dizer, eu preciso ponderar e explicitar a ponderação que justifica isso. Não pode ser apenas a vontade do agente político, a vontade do promotor ou a vontade do magistrado. Ela tem que ser fruto de uma ponderação muito acertada. Não sei o que você pensa, eu te passo a palavra aí, André. A questão é muito complexa. Vamos ver como você... Estou curioso para ver a sua resposta aqui. Bom, essa questão do lockdown realmente ela é complexa porque ela envolve um direito fundamental, que é o direito de locomoção. Né? Um direito fundamental que ele não pode ser restringido por mero ato discricionário e de vontade de um governante. Por exemplo, a família da minha esposa é do sul de Minas. Teve um feriadão prolongado aqui em São Paulo, algumas cidades colocaram trator na porta da cidade para ninguém entrar. Isso eu acho um pouco desarrazoado, acho que ultrapassa um pouco os limites. Mas é assim, o direito de locomoção, tal como qualquer direito, ele pode ser restringido desde que exista uma razão determinante para isso. Acho que seria um absurdo falar que todos têm o direito de locomoção, mesmo para se contaminarem e mesmo para contaminarem outras pessoas e levarem à morte outras pessoas. Acho que isso é um absurdo que ninguém defenderia. A questão do lockdown, eu entendo que ela sim
ela pode decorrer do artigo 23, inciso 2, que dá a competência concorrente não, comum, em matéria de saúde. Só que, assim, o lockdown, ele pode ser visto como uma manifestação do poder de polícia, poder de polícia. Só que o poder de polícia, ele nos traz outra questão também. O poder de polícia, ele é infralegal. Você não poderia criar medidas restritivas sem um fundamento legal pelo mero poder de polícia. Aí a questão é, existiria fundamento constitucional para a decretação de um lockdown? Eu entendo que sim. Eu até quando eu fiz essa questão, falei, deixa eu ver se eu acho algum fundamento válido. Vamos lá. O artigo 202 da Constituição prevê que compete ao SUS as atividades de vigilância sanitária. Tá? E a Lei 8.080 de 90, ela especifica que, além da vigilância sanitária, existiria a vigilância epidemiológica. Ou seja, dá para entender que, em razão disso, haveria a possibilidade de uma medida de polícia impedindo a livre circulação das pessoas? Acho que sim, desde que devidamente motivada, seja sendo uma medida absolutamente necessária e não fruto de mera vontade, sim, acho que seria possível juridicamente a decretação de um lockdown. E não precisaria ter uma lei específica, isso poderia já encontrar fundamento, seja na Lei 8.080, que disciplina o SUS, que prevê o poder de polícia decorrente da vigilância epidemiológica, seja pelo próprio artigo 202 da Constituição, que fala em vigilância sanitária. Eu acho que poderia, sim, estar incluído nisso, sim. Agora, sim, poderia o município, os estados decretarem? Eu entendo que sim. Por quê? Se a questão, a situação epidemiológica estiver grave numa única cidade, é essa cidade sim que vai ter que tomar essa medida extrema. Mas essa medida extrema, ela tem que ser averiguada pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Ela não pode ser um ato de vontade para o prefeito aparecer para mostrar que é forte e ganhar a eleição. Não, ela tem que ser uma medida realmente necessária e imprescindível. Apenas se as medidas de isolamento, de distanciamento social, sejam horizontais, sejam verticais, não estiverem surtindo efeito, é que se pode pensar, sim, num lockdown. E eu acho que sim, poderia, em razão da situação da epidemia, ser decretada pelo prefeito, se a situação estiver localizada dentro da região do município, poderia ser decretada pelo Estado, desde que a região ultrapassasse o âmbito de um município. E, na minha opinião, uma questão que tem surgido alguma controvérsia, porque a Constituição, quando ela fala de estado de sítio, ela prevê a questão do direito à locomoção. Ela fala que poderia ser impedida o ir e vir das pessoas. É o único dispositivo que prevê isso. Mas isso não significa que, para privar do direito de locomoção, precisaria de um prévio estado de sítio. Poderia ser no âmbito de um estado de sítio, desde que existisse razão suficiente para a sua decretação, que dá até medo falar essas coisas. Ou é que alguém fala, a Covid-19 é razão para um estado de sítio. Não, peraí, não é para tanto, não é razão, não se enquadraria em nenhum dos requisitos do estado de sítio. Enfim, o lockdown seria possível? Sim, inclusive sem a prévia decretação do estado de sítio. Haveria fundamento normativo na Constituição, na lei do SUS, e poderia sim ser decretada por município ou por estado, mas desde que realmente fosse absolutamente necessário. Enfim, mas é uma questão ainda muito a se estudar e, se ocorrer na prática, vamos ver como isso realmente se desenvolve. Enfim. Maravilha, temos mais 6 minutos apenas, André. Então, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre a última questão e a gente já se despede. Sim. Foi um grande prazer debater com você. Registro mais uma vez o meu agradecimento ao Roberto Angotti. A nossa última questão é bem difícil também. Recentemente houve um conflito entre Estados e União em relação à requisição, né? A União tentou requisitar respiradores já comprados pelo governo do Estado do Maranhão, o que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Pelo ACO 3385, relator ministro Celso de Mello. Também a União tentou requisitar respiradores já comprados pelo Estado do Mato Grosso. Foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal novamente, ACO 3393. Ministro Roberto Barroso. Qual deve ser a regra agir a competência para os entes federativos realizarem requisições?
rapidamente. Não, na minha opinião, não há relação de supremacia de uma entidade federativa sobre a outra. Então, ela não pode exercer uma supremacia. Ela não pode ir lá e simplesmente sancionar administrativamente, por exemplo, vou te baixar uma sanção, vou te multar. A União não pode simplesmente multar estados e municípios por uma supremacia de uma entidade sobre a outra. Bom, e aqui esse é o problema. Agora, o federalismo tem que ser um federalismo cooperativo. Então, vamos dar um exemplo. Se tem centenas de respiradores no local que não estão sendo utilizados e tem outro local em que as pessoas estão morrendo e para salvar a vida daquelas pessoas seria o jeito utilizar os respiradores sobrando desse local, ok. Acho que, nesse caso, o direito obriga até uma entidade a ceder esses respiradores e o judiciário poderia até obrigar isso a acontecer. Mas é um caso difícil de acontecer, né? Ter sobrando um local, as pessoas daquele local não estarem precisando, quer dizer, não estarem precisando agora e não houver um risco de precisarem amanhã. Né? É um caso em que claramente não há necessidade nesse local e há necessidade naquele outro. Bom, quem vai resolver os conflitos entre as entidades federativas nesse campo sempre vai ser o judiciário. Quer dizer, em última análise, quem vai definir se o direito obriga que se repasse para outra entidade ou não é o Supremo. É assim que funciona. Na minha opinião, as entidades têm que sempre buscar a máxima realização do interesse público. Se a máxima realização do interesse público está em ceder esse respirador para outra entidade, ela tem que ceder. Se a máxima realização do interesse público não está, porque vida tem o mesmo valor, eu não posso matar essas pessoas para salvar aquelas, eu não sou obrigado a ceder. Esse é um problema. Agora, quem que vai, em última análise, dar a resposta aí? Se, na prática, né, se deve-se ceder ou não, o Supremo, num conflito entre as entidades federativas. Bom, foi muito legal o debate, agradeço o Roberto pelo convite, parabenizo o Cesur por esse tipo de evento, espero que mais sejam realizados, são muito interessantes, e te passo a palavra aí, 3 minutos, André. Opa, então vamos lá. Bom, nessa questão das requisições, houve muitos conflitos federativos, por quê? Eu dou até um caso aqui do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tinha comprado uns respiradores, foi à União e requisitou. Ou seja, isso não pode acontecer. E aqui tínhamos comprado porque precisávamos. Ou seja, apesar de não haver supremacia de um ente ao outro, um ente não pode atrapalhar a política pública de saúde do outro. Isso é uma violação do ordenamento jurídico. Então, assim, o ente maior, ele pode requisitar dentro do Estado? Pode, desde que o Estado não precise, ou o município não precise. Ele não pode centralizar isso em prejuízo da política pública dos demais entes públicos. Ou seja, isso é uma questão que falta uma coordenação no Sistema Único de Saúde, na União, para que não ocorram esses conflitos. Não se requisite mais do que precisa e não se requisite o que é necessário a outro ente federativo. Essa é a questão. Bom, em razão do tempo, quero agradecer a todos. Foi um prazer fazer esse debate aqui com o professor Ricardo. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Agradeço mais uma vez ao Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município e muito obrigado a todos. Obrigado, André. Bom, vamos encerrar então.